Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live aqui da Luminares. Hoje o tema que a gente vai falar é progressão da idade, com a nossa convidada Patrícia Fononi, que já veio aqui alguns meses atrás falar sobre o método Uber e a progressão ela já está entrando e eu já vou chamá-la. Progressão da idade é uma técnica do método Uber que ela vai explicar para a gente hoje, tá? Deixa ela só entrar. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Ed, tudo bom? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tô, e você? Também. Ai, ainda Então, bem, não deu problema técnico. não deu Ainda problema. bem. Tá vendo? Mais fácil, segunda vez sempre é mais fácil. Ai, ainda bem. Olha que eu estou tendo tanto problema técnico essa semana com Ah, é? computadores. Nossa, essa vez estava lesando aqui. É esse Urano aí, é esse Urano. É. Deixa eu Bom, só boa dar noite um a todos, recadinho né? aqui pro Deixa eu dar boa pessoal noite aqui. e a gente já começa. Só queria Tá lembrar o joia. pessoal que está nos assistindo algumas coisinhas. Por exemplo, que todas as lives ficam gravadas no IGTV, então quem não puder assistir desde o começo pode depois assistir ela inteira. É, Quem quiser chamar algum conhecido que acha que vai gostar da live, é só apertar no aviãozinho e chamar a pessoa. Todas as lives agora elas são postadas no canal do YouTube no dia seguinte. Então, essa nossa live de hoje vai estar no YouTube amanhã, com todos os links que a gente falar, inclusive o seu, né? E quem não souber, é só clicar na bio que você já vai direto lá para o canal do YouTube. E daí, quando for lá, você já aproveita e já se inscreve para toda vez que tiver postagem lá, aperta o sininho que o YouTube vai te avisar, né? E coloque em comentários que pode nos ajudar, né? Toda segunda e quarta também coloco as lives antigas. E, primeiro, queria te agradecer por mais uma vez disponibilizar seu tempo, vir falar com a gente aqui sobre o método Uber, que nem todo mundo conhece. Muito obrigado, Patrícia. Imagina, Ed, eu que tenho que agradecer pelo carinho, por ter sido chamada novamente, por ter oportunidade de divulgar o método também, né? Que é o que você falou, poucas Sim, pessoas conhecem. Ele é muito sim, conhecido na Europa, mas aqui no Brasil ainda não. sim. Existem alguns profissionais trabalhando com o método, mas são poucos, né? E é um Uhum, método muito rico, então essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre, né? Até uhum. para estimular as pessoas a conhecerem mais, a irem atrás, né? E Então eu quem, estou com quem essa já é ideia. astrólogo também é uma ferramenta a mais. Eu, por exemplo, não estudei, eu sou super curioso, Uhum. mas ainda não tive a oportunidade de conhecer profundamente, mas tenho a intenção de estudar no futuro para poder ter mais uma ferramenta para ajudar as pessoas no autoconhecimento, né? Sim, ele é um método dentro da linha da astrologia psicológica, né? Uhum. Então, quem tem esse foco dentro da astrologia é um método que pode agregar muito para a pessoa, tá? Ele tem técnicas próprias, ele tem uma abordagem própria, Uhum. muito prática, muito gostosa, né, da gente trabalhar enquanto astrólogo também, e muito profunda. É. Então, eu fico feliz de poder estar compartilhando isso com as pessoas. Quero deixar de novo boa noite para todos, para quem está vendo ao vivo e para quem vai ver depois também. Muito obrigada, né? Uhum. Espero aí que esteja proveitoso para todo mundo. Sim, sim. Olha, as referências em relação ao método Uber são assim, as pessoas que eu conheço que estudaram, inclusive com você, algumas são suas alunas, né? Foram super boas, assim. Muitas falaram, nossa, comecei a entender tantas outras coisas do mapa que eu não entendia antes. É, Sabe, é super positivo o feedback que eu tive das pessoas que tiveram a oportunidade de estudar.
Ah, que bom, que bom. A ideia é essa, né? Trazer uma ferramenta a mais, uma nova forma de ver, apesar de astrologia psicológica já ser conhecida, Uhum. essa técnica desse método, ele traz coisas muito próprias, né? Então ele complementa muito bem o estudo e traz muitas possibilidades, tá? Uhum. Hoje, né, a gente conversou e eu trouxe um recorte, vamos dizer assim, do Sim. método, Hoje né? a Que gente, até a outra live a gente falou do método. Hoje é você vai falar um pouco de uma das técnicas que é muito isso, popular, né? E que você disse que é muito legal para você ter uma ideia geral das fases da sua vida, né? Da vida da pessoa. isso. É a técnica da progressão da Uhum. para observar o momento, o foco da consciência da pessoa e também ter uma visão da história de vida dela ao longo do Perfeito. tempo de vida, né? Uhum. Então, às vezes, nós ficamos com algumas questões de passado, por exemplo, que não ficaram claras, que nos atrapalham até hoje. A gente pode fazer uma investigação usando esse método. Nós também podemos olhar daqui para frente, né? Porque permite eu analisar qualquer fase, qualquer idade que a pessoa passou, né? Até o momento que ela está vivendo a idade atual dela e também fazer uma perspectiva futura. Eu Porém, lembro que você enfatizou, desculpa te cortar, mas quando nós conversamos, você enfatizou, Ed, não é previsão. isso que eu ia Não falar. é? Ele não é uma previsão. A perspectiva futura que eu me refiro aqui é Uhum. onde vai estar o foco de consciência da pessoa, que Tá. temas na vida dela vão estar importantes em determinado momento da vida, Certo. tá? Então, ele tem muita possibilidade de investigação, né? Entendi. Eu faço uma investigação da vida da pessoa mesmo, não em termos tanto de acontecimentos, apesar que Tá. tem Ok. uma coincidência, tá, também, Sim. entre como nós estamos e o que acontece, né, no Tá. mundo externo. Mas o foco dele é a consciência da pessoa. Onde está o Tá. desenvolvimento dela? Que assuntos estão mais fortes naquele momento de vida, tá? Perfeito. Ou em outros momentos que você queira investigar também. E o que vai dizer isso, o que vai demonstrar isso, é o signo, a casa e os. Para mim, você está cortando um pouquinho. Você É, está conseguindo me é que. ouvir? Não, tô. É que mandaram um SMS agora, você acredita? Tá. Deixa eu falar, contar um pouquinho o que é, para Uhum. poder responder o que você me perguntou, senão a Tá, gente se atropela, né? tá. Então, assim, se chama progressão da idade, mas a gente costuma falar mais como sendo ponto idade, que é o ponto que você está no mapa, de acordo com a idade que você tem, ou com a idade que você quer investigar, né? Então, Tá, vamos supor, eu quero ver como que eu estava com 6 anos de idade, por tá, exemplo, eu posso olhar, tá? tá. Mesmo sendo adulta hoje, por exemplo, tá Perfeito. bom? Então, assim, ele parte de uma ideia muito simples, Uhum. que é um ponteiro, tá? É como se fosse um ponteiro de relógio que Tá, vai percorrendo o mapa no ok. sentido anti-horário, tá? Que é o sentido natural das casas do mapa, né? Casas um, É, 2, 3, sim, sim. e também dos signos, né? O sentido natural do mapa. E ele começa a girar quando a pessoa nasce. A pessoa nasceu, aquele ponteiro, né? Entre aspas, começa a Começou a percorrer o mapa. funcionar. Tá. Isso. E ele começa a partir do ascendente, tá? Certo. Para quem está estudando, né? Eu já estou dando a dica aqui. Sim. Ele percorre o mapa todo durante 72 anos de vida. Que é o Quando a ciclo. pessoa, O isso, ciclo são com 72. 72, com 72 anos de idade, ele começa uma segunda volta, quer dizer, a pessoa volta para o ponto de onde ela nasceu, Inicial. né? Do ascendente e continua uma segunda volta, tá? Então dá para Tá. entender isso, Como se essa fosse um ideia do retorno, reloginho? né?
Sim, é Isso. como se fosse um Por isso que a retorno. Ela está gente, retornando. por isso que a gente brinca e Pode fala falar. que os idosos viram crianças, né? Quando a gente fica velhinho, volta a ser Ah, criança. Só, verdade. Muito só que, verdade. claro, né? Carregando toda a história de 72 anos de vida, quando começa a segunda volta, né? Você não está do zero Tá, mais. tá. E aí, por que 72 anos, né? Isso eu acho interessante como uma curiosidade, porque as pessoas falam, mas por que 72? Por que não pode Aham, ser, sei lá, 80, aham. 70, né? Isso é baseado na geometria sagrada, tá? Então, assim, imagina que você quer inserir um ser humano dentro do mapa, tá? Tá. Daquele grau. O que representa normalmente o ser humano dentro da geometria é o pentagrama, né? A estrela de cinco Sim, pontos, sim. Que tem onde nós até temos aquele a desenho cabeça do. O desenho do. do Da Do Vinci. Da Vinci, não é isso? Isso. Lembra? Pentagrama que está com as Lembro. pernas abertas, enfim. Isso, A cara gente assim, coloca com as mãos. isso. Isso. É. E quando a gente divide o círculo 360 graus em cinco partes, que seriam as cinco pontas, né, da estrela, vai Sim. dar 72 graus, tá? Hum, 72 graus. Então, o 72, ele se torna um número que representaria o ser humano dentro do mapa, que tá? E legal! aí, isso é uma curiosidade, porque, né, a gente fala, são 72 Faz anos para dar a sentido, volta né? completa. Uhum. É, para você entender mais ou menos de onde veio essa ideia. Né? Sim, Claro que é mais profundo do que eu estou falando, né? Mas claro. assim, só para dar uma ideia sobre isso. E Legal. aí Ou tem seja, uma outra coisa. cada fase é dividida em mais ou menos 6 anos, é isso? Isso, então, quando eu tenho 72 anos de e eu tenho 12 casas no mapa, que são 12 momentos, né? 12 áreas da vida, enfim. Se eu dividir Uhum. 72 por 12, eu vou ter 6 anos. 6 anos para Certo. cada casa. Então, uma coisa que é bem fácil para qualquer pessoa calcular. Você vê a idade que você está, né? Divide por 6. Você vai ter uma ideia de que casa do mapa você está vivendo agora, na sua vida Perfeito. atual, tá? Então, vamos pensar assim: uma pessoa de 36 anos de idade, 36 dividido por 6, né? Ela já passou 6 casas, né? 6 vezes 6, Sim, 36. sim, sim. Ela está Então, eu tenho começando a casa a 7. sétima casa, tá? Então, eu tenho a casa um do 0 aos 6 anos, a casa 2 dos 6 aos 12 anos de idade, casa 3 dos 12 aos 18 e assim sucessivamente. Sim, sim. Então, quando a gente pensa na nossa idade, já imediatamente consegue localizar a casa do mapa que Hum, você está vivendo. E o que significa isso? Os assuntos daquela casa vão ficar em evidência para você hum, nesse momento de vida que você está. entendi. Tá? Então, e com isso também a gente vê toda a história de vida da pessoa e consegue também internalizar melhor o que é cada casa do mapa, né? Principalmente estudante que está começando e fica com dúvidas, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a famosa crise dos 40, né? Que todo mundo fala. Verdade. Nós temos um monte de interpretações astrológicas reais de Sim, trânsitos planetários, né, que acontecem por volta dos 40 até os sim. 46 anos, mais ou menos. Mas na técnica do ponto-idade, a gente está vivendo a partir já dos 40 já começa a sentir, né? Mas dos 42 aos 48, a casa 8 do mapa, que é a Já com... casa de crise, tá? De transformações, né? Então, a gente tem mais uma explicação para a crise dos 40, tá? Além dos trânsitos planetários, né, que todo Não, mundo passa. coincidência ou não, no meu caso, eu não tive a crise dos 40, porém, eu estava vivendo na minha casa 7 quando eu casei, que é a única vez, casei por 5 Olha aí, anos.
Ou seja, Tá você estava vendo? vivendo aquele momento, né? Sim, sim. E geralmente, quando a gente muda de uma casa para outra do mapa, né? Um novo tema vem, acontece algum fato externo, tá? E Uhum, aí o que acontece, né? Explicar um pouquinho mais detalhado isso. Além desse ponteirinho percorrer todas as casas do mapa, né, ao longo da nossa vida, ele uhum. percorre o mapa. Então ele vai tocando cada signo, cada planeta, vai fazendo aspectos com os planetas que estão no mapa É também. isso que eu ia perguntar também. Porque daí É, os planetas vão estar em determinados graus de signo dentro de isso, uma casa, né? isso. E aí, claro, né? O aspecto mais forte é quando ele faz conjunção a um planeta, quer dizer, ele passa Ok. exatamente por cima daquele planeta, né? Ele está ali na mesma posição. É quando Sim, a pessoa cria uma consciência direta daquele planeta dentro dela, sim. né? Tendo assim como referência dentro da astrologia psicológica que os planetas são partes nossas, né? Eles representam partes da nossa personalidade. Uhum. Quando a propriedade passa na mesma posição que algum planeta está, é aquele momento que aquela parte, vamos dizer assim, fica muito em evidência dentro de nós, tá? E nós criamos consciência dela também, muitas vezes, através de situações externas, tá? Uhum. Muitas vezes, porque aquilo Nossa, está aflorando dentro da gente. sim, sim. Faz todo Quando sentido. ele passa também por um determinado signo, é como se você se tornasse um pouco aquele signo. Você Tá. começa a ter aquelas qualidades daquele signo mais fortes em você naquele período, tá? Que ele está passando pelo signo. É como se você estivesse vivendo mais intensamente as energias daquele signo. Exatamente, tá? Então é uma técnica muito interessante, porque a gente primeiro cria consciência que nós vivemos o nosso mapa inteirinho, a nossa vida inteira, Uhum. porque tanto de forma direta, como eu estou falando, como também através dos eixos das casas, dos eixos dos signos e dos aspectos com os outros planetas, né? Não é só conjunção, todos os outros aspectos podem aparecer. E aí Uhum. vamos supor que eu estou vivendo o meu ponteiro, está fazendo uma quadratura com Marte. Vai, vamos Tá. supor. Eu posso estar num momento muito dinâmico da minha vida, tomando muitas atitudes, mas também sendo muito agressiva, nervosa, né? É claro que eu estou falando de um jeito muito superficial. Quando a Geral. gente, Sim. né, quando a gente tem o mapa da pessoa na mão, eu vou ver em que casa aquele planeta está, em que signo, Uhum. aspecto, enfim. Aí eu consigo ter um detalhamento muito maior, né? Sim, Mas sim. para quem está começando a mexer com astrologia, só de saber que a cada 6 anos mudar a casa e Sim. tendo o mapa na mão, você ter uma ideia mais ou menos da casa que você está, se tem Sim. planetas lá dentro, você já consegue ter uma noção, né, do que Deixa eu te fazer está surgiu uma, acontecendo. uma, uma pergunta aqui agora. Gente, pode mandar. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar. Você falou que cada 6 anos por casa, independente do tamanho Isso, das casas, porque elas variam é, de sim, pessoa para pessoa, né? sim. Então, isso é interessante, foi bom você perguntar. Eu estou dando algumas informações um pouco técnicas, mas eu acho que para o pessoal seria Ah, legal, mas, né? ó, o pessoal que eu É, estou vendo que entrou aí é tudo astrólogo ou amante de então tá bom, astrologia. então tá bom. Existem vários sistemas de casa, né? Hum, Dentro da astrologia. sim, O método Uber, para essa técnica, ele necessita utilizar o sistema COC de casas. tá, tá, Normalmente, nós, né, astrólogos, utilizamos ou o Plácidos ou o Regiomontano, são os mais usados. Mas certo, para esse método, aliás, não só para a técnica da progressão da idade, mas o método Uber como um todo, ele tá, adota o sistema COC. Por quê? certo, O sistema COC, ele não considera o espaço, ele considera o tempo, o fator tá, tempo. tá, Então, se a gente for simplificar, os outros sistemas pensam assim: quanto espaço eu percorro num determinado tempo, né? tá,
O sistema qual que é? Quanto tempo eu demoro para percorrer um determinado espaço? Ele inverte, tá? É uma perspectiva diferente. É. Então, ele insere o mapa dentro do fator tempo. Por isso que eu consigo dividir as casas em períodos iguais de tempo, independente do tamanho que elas tenham, Ah, tá? tá. Entendi. Agora, a gente tem uma diferença qualitativa aqui, que é a seguinte. Aqui no Brasil, São Paulo, onde a gente está, Sim, as sim, casas nos mapas, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, não varia verdade. muito. É muito Mas difícil quando a variar. gente, né, quando a gente vai mais para os polos, né, por exemplo, você pega Sim. europeu lá, de sim, Bom, enfim, nem isso. Vai para o Rio Grande do Sul, Argentina, já começa a variar mais, né? varia mais o tamanho. Só que Sim, eu penso o seguinte, eu tenho que percorrer cada casa em 6 anos, tá? certo. Não importa se é uma casa enorme ou se é uma casa minúscula. Tá. Porém, se eu tenho um tempo sempre igual para percorrer distâncias diferentes, quando é uma distância maior, eu vou ter que correr mais, né? Para dar Isso, aqui. para alcançar. Ou ir Então, mais as, devagar quando ela é menor. ainda é menor. Então, as casas menores, nós tendemos a assimilar o assunto daquela casa com mais tranquilidade. A Ah, gente consegue elaborar aquilo melhor. Porque eu tá. estou andando em pé, então eu estou vendo a paisagem ao meu redor, eu estou vendo tudo o que acontece. Casas maiores eu tenho que andar de carro, né? Eu tenho que correr com o meu carro para percorrer naquele mesmo tempo. Então, Entendi. muitas vezes, a minha vivência de uma casa maior, ela não é tão profunda, porque eu tenho que fazer aquilo mais rapidamente, eu tenho que percorrer aquela casa mais rapidamente, Entendi. né? Tá dando para entender o que eu quero dizer? Não Não, sei se... entendi. Mas também, se tiver algum planeta, algum ponto importante lá, o percorrer rápido não significa que eu não vou viver intensamente alguma Não, coisa, né? não, não. E assim, outra Porque eu coisa, acabei de sempre... fazer, pelo que você está falando, eu acabei de fazer um sprint, né? Eu acabei de fazer uma corrida, porque minha casa 3 e 9 são as maiores. São Como as eu maiores, estou entrando na 10 segundo você, então eu dei uma corridinha aí na 9, né? você deu uma corridinha, você deu uma corridinha, mas assimilou também, tá? Ah, com É, certeza. né? A gente assimila, tá? E aí tem uma outra coisa interessante nesse processo. O Ah, tema de cada casa, né? O tema dura 6 anos, né? certo. Porém, as casas, dentro da técnica do método Uber, e isso se aplica também na progressão da idade, elas Tá, estão divididas em 3 partes, todas elas. tá, Tá? tá, E cada parte da casa nós chamamos de região da casa. Tá? tá, tá. E nós fazemos uma relação das 3 regiões com os 3 ritmos, o cardinal, o fixo e o mutável. Tá? Hum, Então, sempre que eu entro na casa, começa a cúspide da casa, né? sim, Vamos pegar uma casa bem fácil de dar exemplo, a casa tá, 2, tá? tá, Só para ficar mais simples. Vamos pensar em dinheiro. Estou tá, vivendo a casa 2, vamos supor. tá. Claro que a casa 2 a gente vive na infância, então tem mais a ver com aquela coisa da criança falar o que é dela, o que é do outro, isso é meu. Sabe quando a Da criança quer posse, né? Da posse é meu, da né? posse, meu brinquedo, minhas coisas, né? Sim. Mas vamos pensar assim, só para facilitar, que seja o tema dinheiro também. Valores, Tá, né? Mas dinheiro. tá. A primeira fase da casa 2 é a fase cardial, ou cardinal. Cardinal. Eu, né? Eu vou viver aquela primeira fase muito mais agindo no mundo, tocando as coisas, interagindo, tendo situações lá fora, que me fazem criar consciência do dinheiro, vamos supor. Tá, E quando entra na segunda região da casa, 2, que é a região fixa, eu vou ter uma crise ligada a isso. E eu vou ter que lidar com esse tema dentro de mim, tá? Então, dentro das casas, o miolinho da casa, a parte interna, sempre é um momento de crise ligado ao assunto daquela casa, tá? tá, Eu tá. posso ter uma crise de valores aí,
tá? Na casa 2. E quando eu vou para a terceira parte dela, que é a região mutável da casa, eu já começo a perceber o assunto da casa seguinte, Entendi. tá? Então, eu vivencio o mesmo tema de 3 maneiras diferentes. Sim, sim. Isso ao longo da minha vida toda. Quando eu estou vivenciando a crise da casa, que é a região fixa, que eu estou para dentro, eu estou elaborando aquilo dentro de mim, a gente chama isso de portais de iniciação. Então, nós teríamos 12 portais de iniciação na nossa vida. Sim. Quando o tema daquela casa é elaborado dentro da gente e a nossa consciência, teoricamente, né, se elaborar bem o tema, vai se expandir um pouco mais, tá? Então, são fases muito importantes de crescimento. Porém, quando a gente está numa fase dessas, não importa o assunto que for, a casa que for, quando a gente está numa fase dessas, é como se o mundo não visse a gente, assim, não nos vê, né? Então, a gente fica meio invisível para o mundo externo e fica muito voltado para dentro, tá? Isso é um processo natural. E é um processo ondulatório, vamos falar assim, né? A gente vai para o mundo e se recolhe, vai para o mundo e se recolhe. E nesse processo nós vamos evoluindo a nossa consciência, nós vamos amadurecendo, ganhando habilidades, fazendo mudanças em nós mesmos, na nossa vida, né? Legal. Então, isso é uma coisa que eu acho também bem interessante. Agora, para ver as regiões da casa, tem que usar o sistema COC, tem que puxar o mapa pelo layout do método, tá? Sim. Inclusive, você disse que as pessoas que tiverem curiosidade podem ver pelo astro.com, que inclusive é gratuito, Isso. né? Isso, é gratuito, é online, não precisa instalar nada. Sim. Qual é o caminho? Né? O astro.com é um site imenso, né, gigantesco, sim. E muito rico, um site excelente. Mas a gente já precisa... conhece, inclusive, né? Sim. É da Liz Briner, né? Enfim, não conhece. Mas para você encontrar o mapa pelo método Uber, você precisa colocar lá os dados do mapa que você quer. Sim. E aí você entra em seleção alargada de mapas, sim. Seleciona mapa natal, e aí vai abrir uma listinha com todos os tipos de técnica, né? Sim. Aí lá nessa listinha você encontra método Uber, tá? Perfeito. E encontra, inclusive... Olha, a Nádia acabou de entrar. Obrigado, Nádia. Ai, Nádia da Gaia? Nossa, que chique! E ainda estou com tanta saudade da Nádia. Faz um tempão que eu não vejo a Nádia. Foi minha professora, ela é maravilhosa, gente. De quem ela não foi, né? De minha também. Ai, Nádia, saudade, obrigado, viu? Nádia. Que linda. Só ela colocar o www.astro.com. Isso, astro.com. Gente, não é difícil, tá? Eu acabei de fazer antes de entrar e não é difícil. Já até fiz o meu mapinha lá, não entendi muito, né? Mas tá lá. O layout dele é um pouquinho diferente, né, Ed, do que está acostumado. Assim. Sim. É bonito, né? É um mapa bem colorido, as pessoas vão ver que bonito. A Nádia com saudades da Paty. Ai, Nádia, eu também, viu? Nossa, saudade mesmo, queria estar abraçando ela. Aliás, a Nádia tem que vir de novo, porque ela veio no final do ano, já vai fazer quase 6 meses aí. Ah, tá demorando, né? Tem que trazer a Nádia mais vezes. Para ela vir. Não, porque a Nádia sabe, ó, você pode trazer todo dia que não vai faltar assunto, pelo amor de Deus. O problema é tempo, né? Porque a mulher faz tudo, um pouco, né? Pois e agora ela tem Instagram. Gente, siga a Nádia, que ela faz umas lives muito legais de domingo. Muito legais, e sigam ela, por favor. Com certeza, com certeza. Bom, vamos Minha professora querida. Muito, muito querida. Uma outra coisa que a gente conversando antes que você comentou, uma das coisas que você falou que é mais legal dessa progressão de idade é que dá para a gente ver traumas e desafios no futuro, não é isso? Sim. Porque se eu tive um momento difícil na minha vida que já passou, né? Eu posso investigar o que estava acontecendo.
da Por exemplo, origem, né? é isso, eu mesmo, tá? Eu tive um momento na minha vida muito difícil. Uhum. E aí, quando eu fui estudar, na época eu não conhecia astrologia, nada, eu era jovem ainda, não, ainda estava na faculdade. E depois, quando eu me formei, fui investigar. Sim. No mês que aconteceu, quase no mesmo dia que teve o evento realmente que me marcou muito, eu estava vivendo uma quadratura de Urano, Hum, tá? O ponto idade fez quadratura a Urano do meu mapa. E entendi. foi uma coisa que me aconteceu inesperada, terrível, virou minha vida do Urano, avesso. Urano, Urano, tá? Quadratura, entendi. né? Então, eu consegui entender melhor a energia. Claro que não foi só isso, investiguei melhor, Claro, tá? claro, claro. Né? De novo, o que eu estou falando aqui, gente, é uma pincelada, porque Sim. é difícil, né, aprofundar sem ter também toda uma explicação. Como qualquer mapa, assim, É, para a pessoa, os detalhes tem que fazer uma análise pessoal do mapa da pessoa, né? A gente está falando isso, do geral, né? isso. Então a gente percebe, né, essa qualidade. Quer ver um outro exemplo? Estou dando o meu próprio mapa porque me vem fácil, né? Sim. Eu estou vivendo um momento que o meu ponto de idade entrou no signo de Virgem. Gente, depois que ele entrou no signo de Virgem, eu não paro de trabalhar, eu só trabalho, eu já sou virginiana, eu estou uma virginiana ao Ainda tempo, bem que não aguento. o meu ficou lá para trás. Eu já vivi lá Gente na do céu. infância, na adolescência. Pois é. Ed do céu, nunca trabalhei tanto na vida e tendo que ter muita organização, porque senão, né, ferrou. Sim, E sim. trabalha, 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 trabalha. Não que eu reclamo de trabalhar, mas podia ter um pouquinho de diversão também, né? Então, assim, E você sente mais quando entra. É a mesma sim, coisa sempre que tem daquela coisa uma. das casas que na cúspide a gente sente um pouco mais do que em outros Sim, momentos. exatamente. Exatamente, a gente sente uma mudança, tá? Geralmente, Tá, quando troca de signo, dá uma mudança interna tá, muito grande, tá. tá? É bem visível para a pessoa. Quando troca de signo, a pessoa sente bastante. Quando troca de casa também, mas a casa, a gente começa a sentir o tema da casa 2 anos antes, quando está na última parte da casa anterior, Entendi. tá? Lembra que eu falei que tem 3 partes dentro de cada Sim, casa? sim, sim, Quando sim. está na região notável da casa anterior, a gente já começa a ter alguns vislumbres da casa Tá. seguinte. Tá? Hum, Então, isso acontece não tão marcado, mas o signo, sim, quando troca de signo, é algo que geralmente a pessoa Nossa, você sente está falando, muito faz muito mais. sentido para mim também. Né? Agora que eu sei como que funciona, estou pensando aqui umas coisas que batem um pouco. Né? Que eu, O como bacana, você falou, eu tô começando, acabei de entrar, porque começa a partir do nosso aniversário, né? A gente conta, né? sim, a gente conta sempre cada ano do relógio da vida em cima da data do nosso aniversário, né? Sim, sim. Então, eu nasci 18 de setembro. Então, o meu ano sempre vai começar dia 18 de setembro. Primeiro ano, Perfeito, segundo, terceiro, assim vai, perfeito, tá? perfeito. No meu caso foi em 21 de setembro. Então, eu estou vivendo o meio do meu ano, né? Uhum, a gente tá, né? Nós temos a data Nós bem estamos no meio próxima. do ano, quer dizer, já do meio para o final, né? Já do meio para o final. Isso, E, isso. por exemplo, no caso que eu tô aos 54, eu estou vivendo, eu acabei de entrar na casa 10, é isso? Então, você está num ponto muito bacana, que é o meio do céu, né? O início da casa 10, que é o ponto culminante do mapa, é o mais alto que tem. Mas eu estou no Então, é começo. ótimo. Sim, mas você chega num auge aos 54 anos, principalmente em termos profissionais, onde você consegue ter bastante projeção. Até os 56, você vai ter bastante esse foco em mostrar o teu melhor profissionalmente falando, tá? Legal. Depois, perto dos 56, começa uma crisezinha aí, profissional, de um indivíduo,
tá? Mas Repete de até novo, que eu você... não ouvi essa última parte, que passou uma moto aqui. Tá, eu ouvi um ruído também. É assim, você entrou na casa 10, você está na Sim, região cardinal da casa 10, sim, até por volta dos 56 anos, tá? Eu tá. falo por volta porque tem uma divisão dentro, essa divisão de dentro das casas, ela não é certinha. É Uhum, também baseada em geometria sagrada, a gente aplica a medida áurea dentro de cada casa, então, enfim, mas tá, mais ou menos isso, tá? tá. Aí, esses 2 primeiros anos que você está vivendo a Casa 10 é o máximo de projeção profissional no mundo, tá? Você está em destaque. Você chegou no topo do mapa. Tá, Opa, aproveita, né? tô meio Aproveita. Leonardo DiCaprio, assim, no topo do... Isso, topo claro, do né? Tem que ver o signo que está lá, se tem Ares, planetas, tem várias coisas. Ares. Olha, olha, A tá dando o coisa teu tá recado que tá, então. né? Só tem que tomar Tá cuidado com aqui, a agressividade, né? Porque a gente... sim, Ares. Por Né? outro lado, Ares abre muitos caminhos, né? Porque ele inicia um novo É ciclo, início. É né? início. Exatamente. Então, Nossa, isso é muito faz bacana. todo sentido. É, Isso é legal, né? A pessoa consegue, com cálculo rápido, mais ou menos ver em que signo está, em que fase da vida, que tema está vivendo mais fortemente, né? sim, sim, sim. Isso de um jeito simples. É óbvio, nós temos a tabela da progressão da idade, tá? Tá, No astro.com, se não me engano, dá para puxar a tabela. E tá. existe um programa, tá? Que é o Astronext, depois até já te passei o link. Sim, eu vou Ele é passar. gratuito, Perfeito. tá? Ele é Eu digo gratuito e assistir também. ele pode ser instalado no computador. E aí você Que puxa o mapa legal. que quiser, dá para imprimir, tem as tabelas, tem muita coisa lá, Poxa, que né? legal. Eu, E é grátis, né? todos esses links e sugestões que a Patrícia está falando, gente, eu vou colocar na descrição quando eu postar a live amanhã lá no YouTube, no canal do YouTube, como eu já falei. Tá? Daí eu É, coloco lá os links que vocês podem pegar. A Paula, que é uma colega nossa também, aluna de Nádia, estudou Kármica comigo, ela fez uma pergunta aqui, uma confirmação. Não sei se já foi falado, mas usa a orbe de 1 grau, é isso? orbe para quê? Para os aspectos? Eu acho que eu imagino Os que aspectos. seja, né? Porque se ela está falando Então, orbe, é aspecto normalmente. não, na realidade, não é a orbe de 1 grau. O que acontece? Isso é um pouquinho complexo, tá? Dentro do Tá, método Uber. tá. As orbes dos aspectos dentro do método Uber vão variar de acordo com a natureza de cada planeta, tá? Então, eu não tenho Ah, como responder para ela uma orbe fixa. tá, Depende tá, do que está envolvido, do planeta que está envolvido, e ela também varia a orbe de acordo com o tipo de aspecto, tá? Então, tá, conjunções e oposições têm uma orbe maior do tá, que, por exemplo, ele considera também aspectos quincuncio e semicístio, tá? Que são aspectos tá, que tá. considerados não os principais. Esses têm uma orbe bem menor. E Entendi. dependendo do planeta que está envolvido, isso também vai variar. Então, eu não Ou tenho seja, como dizer para ela, você tem que ter essas é, tabelinhas para você é, saber, né? agora, o que eu posso dizer para ela com certeza, uma informação assim, se ela pega na tabela um aspecto que está acontecendo, qualquer um deles, tá? Tá, Desse ponteiro em relação a um planeta do mapa, tá. a pessoa vai sentir o aspecto 4 meses antes dele estar exato, Hum. até 2 meses depois. Então, ela vive aquilo por 6 meses, tá? Ah, tá. Ela vai se aproximando, aquela energia vai se tornando mais evidente ao Ok, longo de 4 meses, ok, tá? Antes de ser exato. tá. Aí, na tabela do ponto idade, da progressão da idade, vai estar a data do dia exato que aquele aspecto está, né, no mapa. Então, eu Sim, vejo lá dia, mês e ano que aquilo é exato. 4 meses antes, ele já começou a acontecer e ele entendi, ainda vai durar 2 meses depois, tá? entendi.
Isso sim, para qualquer aspecto que o ponto idade Seja fizer. positivo ou Tá bom? negativo, né? Isso, isso. Tá? Agora, as orbes, realmente, eu não tenho como falar para Não, ela não, não, que, não. Só né, para. porque Mas eu é acho que bem ela só queria saber se ia ou não, né? Então existe uma para variedade. considerar, né, se está acontecendo ou não. Sim. Aí, realmente, eu sugiro que olhe a tabela, né, seja no astro.com, seja no Astronext. E aí, uma outra coisa, quem se interessou pelo tema, que eu quero até falar, a gente vai deixar o link da app Ediciones, né? Ah, Pra- a Janice acabou de colocar aí, gente. aí, o app, A Janice é o acabou de link que eu dei colocar. também, né? Obrigado, Esse Fran. link, esse link tem todos os livros do Método Uber em espanhol, em PDF gratuitos. Não é pirataria, tá, Ah, gente? é Pode baixar. gratuito? Todos eles gratuitos? Gratuito. Sim, Que sim. legal! Que Espanhol foi dá uma para entender, benção. né, gente? Não estudou. Dá para entender. Porque, assim, em português, quem estava traduzindo os livros do Método Uber para o português era a editora Totalidade, que é uma editora que fechou há muito tempo, tá? Tá. A gente encontra alguns livros em português, assim, tipo no Estante Virtual, que, Tá. né, são seus. Sim. Nós não encontramos mais para vender normalmente e não tem digital deles em português, tá? A não ser que alguém fez algum tipo de cópia digital e pôs, mas assim, não tem, tá? Oficial. Agora, espanhol dá para ler, dá uma linguagem fácil. Tá. Tem todos os livros que foram publicados até hoje do método, tá? Que legal. E disponibilizados. O site também da escola espanhola que eu passei para você, eu passei a espanhola, mas tem também, quem é fluente em inglês pode entrar na escola da Inglaterra. A Tá. escola oficial, né, a original, é suíça. E a Sim. língua que está lá é alemão, então é mais Não, complicado. daí já não dá. É. Então, assim, eu procurei passar a escola espanhola porque é mais acessível para todos, né? Sim, Mesmo. com certeza. E no app, quando você clica lá, além dos livros todos do método, ele também disponibiliza PDFs de workshops, transcrição de workshops, material didático da Escola Oficial da Espanha, tudo grátis, Legal. Que tá? legal, gente. Então, olha, por falta de material não é. Quem E tá, olha, né? eu estudo o método há 20 anos. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Nada. Nada. Foi um suplício. Eu Hoje a aprendi. informação é tão mais fácil de adquirir, é impressionante. Hoje é uma bênção, gente. Me ajudou muito com os meus alunos também, para poder, Sim. né, passar material para eles, porque, olha, foi um suplício, Ed. O melhor que eu consegui na época, muitos anos depois, foi em inglês, tive que mandar vir livro dos Estados Unidos em inglês, né, para estudar, porque não tinha, tá? Não tem português, tinha pouca coisa em português, e Sim. em espanhol a gente não tinha acesso. Agora é grátis, olha que maravilha, tem software grátis, tem os livros gratuitamente também para Uhum. baixar. Uhum. E o livro que fala dessa técnica, tá lá, é o Relógio da Vida, tá? Então vocês procurem lá Relógio da Vida, tá em espanhol, né? Mas enfim, estou Relógio da falando aqui vida. do Relógio da Vida. É um livrão, tá? Vai estar tudo isso muito mais detalhado, enfim, para quem quiser estudar sobre a progressão da idade. E quem quiser te contatar para fazer um mapa Uber, você atende, né? Você faz isso, Atendo, atende. atendo. Você prefere que seja contatada pelo teu e-mail, não é isso? Eu deixei o meu e-mail de contato, porque aí eu É, consigo. Janice, a Janice tá Ela afiadíssima. acabou, Olha Janice, aí, obrigada. olha o teu e-mail. Afiadíssima. astrologia.uber@gmail.com. É isso mesmo, tá? É, me mandem um e-mail, depois eu pego o contato do WhatsApp, mas por quê? Eu já tenho até um textinho que eu mando para as pessoas, falando Perfeito. como, um pouquinho como é o trabalho, todas as informações que sempre perguntam, né? Então, isso facilita a vida para Sim, poder mandar as informações. sim. E aí, quem Olha, tiver gente, interesse, astrologia. Deixa eu só falar, porque depois ele some, né? Apesar que, de novo, eu vou colocar lá no YouTube e vai estar
o teu e-mail, tá? Mas é astrologia.uber@gmail.com, tá? Isso. Obrigada, Ed. Vou colocar aí. E Quem você, quiser, quem tiver você, dúvidas também, sim, tirar dúvidas ou atendimento, pode sim, entrar em qualquer contato coisa. comigo, né? Legal, perfeito. Tem algum aspecto que a gente não tenha falado que você acha que é importante? Só tenho curiosidade a mais, né? Assim, dentro dessa técnica, que eu acho Sim, bacana também falar para as pessoas, porque sim, nós estamos falando de ano, né? Anos de vida, né? sim. Mas essa técnica também permite me investigar mês a mês dentro da vida de uma pessoa. Ah, não só a ano, mas mês a mês Não. também. Existe, baseado naquela lei hermética, né? Do princípio da correspondência. O macrocosmo, o microcosmo todo contém as partes, enfim. A gente projeta o mapa completo da pessoa também dentro de cada casa e divide cada casa em 12 partes e vê os 72 anos de vida dentro de uma única casa só. E com isso, Caramba, que loucura. é uma loucura, fazendo uma série de, alguns ajustes, né? Algumas leis aí, regrinhas de três, a gente Sim. consegue investigar a cada mês da vida da pessoa também. Então, para investigar momentos de vida é muito interessante, tá? É bem interessante Nossa, mesmo. é fascinante, é fascinante. Eu já te falei da outra vez, repito, ainda vou estudar, mas na realidade eu acho que eu já vou começar lendo alguns livros, vou entrar aí na app, isso eu já começo a Sim. ler, mas eu quero estudar com você depois, no futuro. Ah, que gostoso! Vai ser uma Legal, alegria. com certeza, E com é certeza. isso. Ai, Eu não obrigado. sei se ficou assim, se deu para ter uma ideia da técnica, se Deu! ficou Bom, fácil de para mim entender, deu. Eu acho que né? ficou legal, assim. Claro, a gente tem que ter consciência que essa fala é no geral, né? É. Mas deu para Assim, entender quem como quiser, funciona a coisa. isso, e também, né, quem está assistindo a live, às vezes estudantes, quem tiver dúvida, quiser mandar qualquer pergunta sobre o método para mim, pode Sim, mandar no e-mail também, eu respondo. Às vezes sim. eu demoro um pouquinho para responder, tá, gente? Porque eu estou meio louca de. Assim, é muito trabalho. E o meu trabalho, assim, eu sou astróloga, mas eu sou psicóloga e terapeuta holística também. Ou Então, é seja, uma loucura, né? Eu me divido entre consultório, grupo de estudo, os eu sei mapas, como é que né? é. Mas eu Ah, olho Nath, mesmo. método Uber é um dos assuntos mais fascinantes e a Patrícia é uma grande referência. A minha referência é ela. Ai, Nádia, Olha, não faz isso, Nádia! Nádia. Puxa, ai, eu Olha, vou chorar. Patrícia! A Nádia é maravilhosa, ela sempre deu tanta força para mim, eu devo Ela muito dá, a ela. ela dá muita Muito força mesmo. para todos os alunos. Nádia, Ela é te amo, ótima. viu? Não tem nem o que dizer. Meu Deus. Nós Tô com amamos. saudade. Né? Que legal. E obrigado. Vou chorar. Obrigado mais uma vez. Deixa eu só dar antes da gente se despedir, só fazer um fechamento aqui, uns lembretinhos de novo, né? Ó, quem perdeu tá gravado, vai ficar gravado no IGTV. Amanhã ele está no YouTube com todos os links que a Patrícia mencionou, né? O e-mail dela, o site, do programa, da Escola Espanhola para vocês acessarem os livros, vai estar tudo lá. E, por favor, nos ajudem. Quem entrar lá no YouTube, inscreve, aperta o sininho. Nossa, estou me sentindo youtuber aqui, Patrícia. Aproveita, tá? Tá na fase de casa 10, tá lá toda a Não é? projeção. Tem que Pois aproveitar. é. Divulguem, mande para os familiares, amigos, Isso. para todos, né? Olha, mais uma vez, muito obrigado, Patrícia. Um Imagina, beijo eu que agradeço, enorme. agradeço para todo mundo que está aqui assistindo, né? E estou à disposição das pessoas, qualquer dúvida. E mais uma vez, Ed, muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar o método também, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai plantando aí a sementinha e eu espero que mais pessoas se interessem,
né? Com Divulguem. certeza. Porque é muito fascinante, né? É, e Obrigado. Sim, fala. você vai falar, é um instrumento muito bacana. Eu acho que todo mundo que estuda astrologia deveria conhecer, pelo menos, tá? Não, e assim, como eu te disse, é uma ferramenta a mais, né? Ou seja, mesmo uma pessoa que já é astrólogo, é uma maneira a mais de você Sim, sim, ajudar as pessoas, né? Analisar o mapa, né? É sim, muito com certeza. legal. Então tá bom. Obrigado, bom fim de semana, obrigado a todos. Beijo, Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Ed. Beijo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.